E no especial Mulheres, hoje nós vamos bater um papo com a enfermeira obstetra, a Luciana Bocardo Quagliato. Bom dia, Luciana. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, e você? Já tomou um cafezinho, uma água? Já tomei um cafezinho ali, já me ofereceram. Já tá mais tranquila? Falar em público nunca é tão tranquilo assim, né? Você imagine eu numa sala de parto, então, o que eu desmaio? Verdade, cada um com a sua função, né? Então. Viemos aqui cada um para desempenhar o seu talento. Então faça essa balança aí que você vai sentir na sua piscina. A Luciana, para quem não sabe, ela é enfermeira obstetra, né? E na conversa de hoje nós vamos abordar os desafios e os benefícios enfrentados pelas mulheres no mundo na maternidade, né? A maternidade que é, na maioria das vezes, idealizada aí com imagens de corpos perfeitos, né? E felicidade constante. Claro, existem os dois pontos, né, Luciana? E a gente gostaria de abordar todos eles. Você quer falar mais a respeito da sua formação, o que a motivou a seguir a enfermagem obstétrica, para a gente poder começar o papo? Ok, quero dar um bom dia, né, para todos que estão nos ouvindo, né, assistindo. Uhum. A minha formação vem assim do meu desejo mesmo. Sempre eu tive assim o desejo de estar ao lado das mulheres, né? Desde pequenininha. Então aí eu fui buscando, né, para conseguir me aprimorar nessa área. Já há 26 anos eu fiz a faculdade, né, de enfermagem. Depois eu já ingressei no mestrado, na graduação, na pós-graduação do mestrado da obstetrícia na mesma universidade. Uhum. E venho nesses anos todos, trabalhei aqui em Capivari, trabalhei em Rafar, trabalhei em São Paulo. O primeiro foi em São Paulo porque eu me formei lá. E venho nesses anos todos buscando me aprimorar, né? Para trazer, entregar com excelência o melhor trabalho, o melhor de mim para as mulheres e para as famílias. E funções importantes, né? Porque da enfermeira obstetra, principalmente durante a gestação, parto e pós-parto, né? O trabalho de vocês, né? Isso. Hoje eu atuo de forma autônoma, né? Certo. Então, assim, a gente trabalha com... Você tem alguma empresa de prestação de serviço? Tenho. É a Baby Care Mother Care. Baby Care Mother Care. Baby Care, o que é? Atendimento de crianças? Cuidados com os bebês. Cuidados com bebês. E cuidados com a mãe. E né? Mother Care já é... O Mother Care são os cuidados com a mãe. Então, assim, eu acabei... Foi há 6 anos, né, atrás, que eu idealizei, né, a Baby Care Mother Care. E o próprio nome já diz, né? Cuidados com o bebê e cuidados com a mãe, né? Então, a gente engloba aí elenca cuidados através de toda a maternidade e depois também com os bebês. E quais são os benefícios aí do acompanhamento desse tipo de atenção, né? De uma enfermeira obstétrica aí para tanto gestante como depois também o acompanhamento dos bebês quando nasce, né? Uhum. A gente tem condições de estar acompanhando essa mãe, esse bebê, essa família de forma integral, né? Então toda a educação em saúde que às vezes a família, a mãe, né, entra num consultório e é uma consulta mais branda, mais rapidinha, né, por conta mesmo do estilo de demanda do profissional. Sim. Que ela está buscando as informações ou uma consulta. Nós trabalhamos, a enfermeira obstetra, né, no caso, a minha forma de trabalhar é um pouco diferente, né? Nós conseguimos dar não digo atenção, porque eu acredito que todos os profissionais fazem isso. Sim. Mas assim, entregar o que elas vêm procurar de uma forma mais detalhada, de uma forma, além de uma consulta, né, ver exames, pesagem, pedir exames, auscultar nenê quando está gestante, ou examinar o bebê quando vem já nascido, a gente faz uma educação em saúde. Eu acredito que nesse trabalho surgem as principais dúvidas, né, e medos também, né, da gestante, né, relacionado ao parto, acredito, sim? Sim. E vocês também podem
tranquilizar nesse caso, né? Exatamente. A gestante. A busca hoje aumentou bastante pelo serviço da enfermeira obstetra, de uma forma assim, autônoma, particular, porque se ela entra num serviço hospitalizado, numa maternidade, né, por exemplo, sem uma profissional que ela tenha escolhido, que ela tenha contratado, ela vai para esse serviço e lá tem inúmeras mulheres internadas também, gestantes, para trabalho de parto, para parir, depois para receber o nenê. Então, nesse serviço, né, nessa instituição, você tem uma enfermeira obstetra, que é a do plantão, né? Que a instituição tem que ter a enfermeira obstetra trabalhando lá, para dar essa assistência, mas é uma enfermeira para todas as parturientes, gestantes e puérperas, né? Aí eu vou explicar. A parturiente é a mulher que está em trabalho de parto, né? A puérpera é a mulher que acabou de ter o bebê até o final da antiga. A gente tinha aquela dieta, né, de 42 dias. Isso chama-se puerpério. Então, assim, nós acompanhamos essa mulher, essa família, no modelo de 1 para 1. Sim, atenção. Uma atenção especializada, completa, né? Personalizada. Sim. Né? Ela entra na instituição sem o profissional que ela escolheu, ela vai estar lá para uma enfermeira obstetra cuidar, talvez, dependendo do número de internação, né? 5, 10, 15, 20, até o limite que a enfermeira obstetra uma enfermeira obstetra para um X de pacientes dentro da unidade, tá? Então a gente não pode ultrapassar isso é normatizado. Certo. E dessa forma, quando ela me leva junto, né, nos leva junto a ela, como uma equipe de parto, ela vai estar num serviço altamente especializado e personalizado. Eu vou estar atendendo somente a ela, né, a ela e ao bebê, que a gente chama o binômio mãe-filho, né? Então, todas as contrações vão ser monitoradas, o coraçãozinho do bebê vai estar sendo monitorado e a gente tem protocolo para seguir, né, com relação a isso. Tem de meia e meia hora, dependendo da fase do trabalho de parto, a gente tem que ouvir o coraçãozinho, tem que avaliar, entender o que aquele ritmo de batimento diz pra gente frente à contração, ao trabalho de parto que ela está apresentando. A mulher engravidou, pode procurar por você 1 mês, 2 meses de... né? Sim, hoje... E esse atendimento é feito na residência ou tem um local próprio para... Eu faço das duas formas, de acordo com o desejo, com a possibilidade da paciente, do casal, da família, né? Porque a gente atende sempre, oferece o atendimento para a família. Perfeito. Eu trabalho no meu consultório, tenho um consultório e também em domicílio, né? A maioria das consultas domiciliares são de puérperas, onde o bebê já nasceu. E aí fica mais difícil, né, delas se deslocarem. Então eu ofereço esse serviço exatamente para elas estarem no conforto do lar delas, não precisarem, né, sair ali do que elas estão vivendo para buscar o atendimento. Então eu levo o atendimento, vou com toda a minha estrutura, tudo, para atendê-las. E as consultas em consultório geralmente são de gestantes, adolescentes. Você me perguntou se a partir da hora que ela engravida ela pode me procurar. Isso. Ela pode me procurar em qualquer período, em qualquer fase da vida dela. Todas se tiver com planos de engravidar também, já começa por aí o seu trabalho? Sim, antes inclusive, as adolescentes. Trabalho muito com as adolescentes, né? As mães marcam consulta para que eu faça a orientação visando aí uma iniciação de... Um planejamento, né? Planejamento, uma iniciação de vida de namoro, né? As meninas entregando muita informação junto, muitas vezes, da mãe, do pai, entregando informações para elas, para essa menina e para meninos também, adolescentes, né? Porque eles também precisam se orientar. Eu faço também. De forma consciente, né? Porque hoje a gente vê tudo na internet, né? Eu, por exemplo, tenho minhas filhas. Eu
E nem tudo a gente tem que absorver da internet, nem né? pode. Então eu direciono, né? Olha assim, isso é desta forma, o que você... como que você pode se prevenir com relação a algumas doenças que as crianças, os adolescentes não sabem. Há quantos anos você está exercendo sua profissão? 26. 26 anos, portanto, né, uma bagagem aí para poder trazer a realidade, né, para ambos, né, tanto para, no caso, as mulheres que pretendem, né, tentam, né, hoje são chamadas de tentantes. Tentantes, né, perfeito. E além desses desafios e avanços, eu acredito que o maior desafio é quando, até o momento que a criança nasce ali, né, porque fica aquela dúvida na cabeça da mulher. Acredito que com várias dúvidas direcionadas a tanto psicológico, tudo, né? A criança, como é que você vai mudar, né, o ambiente ali, que é a família, porque às vezes tem que se adaptar a determinadas situações e tal. Você também trabalha tudo em cima disso aí, né? Tudo. A hora que a gente recebe uma família, por exemplo, na semana passada eu tive um casal que me procurou, tá com 9 semanas, acabou de descobrir, 9 semanas de gestação. E ela me perguntou, quando eu devo te procurar? Aí eu vou, né, pegar o seu gancho e tá dizendo, a resposta que eu disse para ela, olha, assim que você puder, é o ideal. Porque se você já se lembrou do meu serviço, se lembrou de mim, é porque as dúvidas, a sua ansiedade tá bastante grande. Né? E uma das coisas que a gente entrega para gestante que está num momento de vulnerabilidade por conta de todos esses aspectos que você acabou de elencar. Muitas dúvidas, né? Muitas pairam, dúvidas. Né? Mudança no comportamento, né, do lar dela, né? Às vezes ela vai ser primeira mãe, primeiro bebê, ou às vezes segundo bebê, já tem um filhinho. Então, tudo isso a gente consegue trazer para ela de uma forma mais leve. Né? Entregar essa realidade, entregar orientações de uma forma mais leve para que ela consiga ela própria construir o seu dia a dia, né? Com relação a que tipo de parto que eu posso ter, né? Então esse tipo de pergunta, assim, todas as mulheres podem ter o parto que desejarem, salvo exceções mínimas que, lógico, os profissionais especializados, médicos, enfermeiros, obstetras, vão direcionar, né? Tem mulher que realmente não pode, mas isso daí vai decorrer, não pode ir para um parto almejar um parto normal, mas isso vai decorrer durante a gestação, né? E a gente vai estar orientando ela. Tá. São quatro casos só que a gente não desaconselha, né? Então é muito pouco. Agora, eu imagino, o parto normal, acredito que traga alguns benefícios. Se de repente a pessoa precisar fazer uma cesárea, acredito que ela cai na mente dela que vai ter a cicatriz, não vai ter aquele corpo que ela teve até o momento. Também existe esse lance aí da maternidade, que na maioria das vezes a pessoa idealiza algumas imagens na cabeça depois de ter um nenê, de ter o corpo perfeito que tinha antes, aí vai mudar, vai mexer, não vai ficar legal. Lógico, e é aí também que a gente consegue né, trabalhando um pouco desde o início da gestação, porque o boom, às vezes, o choque pós-maternidade é bastante grande, né? Às vezes, muitas meninas, mocinhas, que casam, e a gente fala mocinha, mas assim, né, 30 e poucos anos, porque sai de uma vida realmente de moça e cai numa vida diferente, né? Uma vida mais... que ela não vai ter todo o tempo para ela, né? Vai ser dividido. E aí a gente consegue estar orientando e mostrando, né, muitas realidades. E caminhos mais fáceis da pessoa poder, né, entrar naquela nova realidade, né? Exatamente. Por exemplo, né, hoje eu faço um convite, inclusive, para que a gente possa fazer uma reflexão sobre a maternidade real e a maternidade que se pinta, né, que se ilustra nas redes sociais, né? A gente precisa ter muito cuidado com esse tipo de ilusão, porque, veja, a própria maternidade em si, a gestação em si, já nos leva a ter alterações inúmeras, que
que são fisiológicas do processo gestacional. Natural da coisa, né? Natural, né? E tem que saber entender isso aí, porque senão não engravide, né? Pô? Não é verdade? É mais ou menos por aí, viu? Porque assim, se é hormonal, se é fisiológico, não tem como tirar esse processo. Não tem como mudar essa realidade, né? Não tem como mudar, né? E hoje, a gente vê muita coisa na mídia, né? Que leva a uma distorção da realidade, né? Eu trago aqui, por exemplo, para ilustrar um pouco, o caso da Virgínia. Exato. Tá? Ela tem uma maternidade real, a dela. Né? A maternidade real dela. A minha é uma. Né? De cada mulher tem que ter aquela realidade. A Virgínia, né, com poucos dias pós-parto, conseguiu, né, voltar com a barriga, com os seios, com o corpo todo que ela desejava. Né? Mas aquilo é dela? Não. Precisa ver aquilo foi ela produziu, ela quis ficar daquele jeito. Ok, tudo bem. Precisa ver o psicológico também da pessoa, né? Precisa ver o psicológico. Em dois aspectos. Que o psicológico é dela. Né? É real, né? É real dela. Mas ela tem aquela realidade, né? Tanto de ter um corpo real daquele jeito, né? Agora, o que é um corpo real? Né? Um corpo real, para a mídia, é um corpo com barriguinha de tanquinho, um bumbum arredondinho, um seio bonitinho, todo trabalhado. Mas isso não é a real da maternidade, né? Porque os próprios hormônios atuam de forma, a gente engorda, ganha peso. Tudo bem, ok. Vamos trabalhar para sempre ficar da melhor forma, né? Mas aí que a gente precisa ter um pouco de cuidado para a gente não gerar frustração, porque a gente vê tudo isso na mídia e dentro da casa da gente, a gente não tem isso, né? Nós não temos 3 babás por período, né? Como, por exemplo, o caso que eu acabei de citar. É a realidade dela, é a maternidade dela, né? Mas as pessoas podem ter a realidade de ter a sua atenção, que é o seu trabalho, né? O que você propõe a trazer para as pessoas que necessitam de um certo apoio, né? Em tudo que a gente acabou de falar aqui. As pessoas que perderam, de repente chegaram agora, o Primeira Página ele fica disponível depois, né, no Facebook da Raízes FM para vocês poderem assistir e voltar, para poder saber o que nós estamos falando aqui, né, nesse papo. E o tempo aqui, vou falar pra você, é o maior inimigo nosso. Que judiação. Estamos falando aí Luciana, de maternidade real, né? De corpos reais dentro da maternidade, dentro para as mulheres, né? E isso acaba também impactando, eu gosto muito de chamar a atenção também, envolver também as adolescentes nesse papo, né? Porque assim, hoje a gente conhece uma pesquisa do Hospital Infantil do Colorado que diz que traz pra gente a posição de que é gritante o número de moças, né, adolescentes que buscam esse corpo ideal e que depois da maternidade, em vez de curtir, né, de entender que o corpo tá ali para poder andar, para poder levar para os lugares, para poder dançar, para poder namorar, para poder parir, para poder amamentar, fica atrás da beleza idealizada durante uma vida toda, desde criança. E acaba esquecendo depois, né, do principal, que é o filho ou a filha, né? Acaba esquecendo do que almejou. E que tá ali no colinho dela. Exato, né? E aí, assim, a gente toma esse cuidado com as adolescentes para que elas também vislumbrem uma realidade palpável para elas, né? Uma realidade possível. Porque não adianta a gente ficar imaginando o que a tela nos mostra. Né? A tela nos mostra uma realidade desenhada, uma realidade distorcida do que nós temos dentro de casa. Ou seja, aproveitar o momento, ser feliz com aquilo, né? Se você fez o planejamento, ter uma oportunidade de ter um acompanhamento de alguém que entenda do assunto, para poder direcionar você da melhor forma possível. E consequências existem praticamente em tudo que a gente faz, né?
ou boas ou ruins, enfim. Enfim, são escolhas, né? Lógico, né? O ideal é que a gente consiga sempre conciliar, né, a maternidade com os nossos cuidados enquanto mulher. Perfeito. É lógico, e é isso que a gente também direciona durante as pacientes, a família que que nos procuram, né, quanto apoio. Por isso que entra também nesse ínterim aí a rede de apoio, né, para que a mulher possa sempre se voltar para ela também durante a maternidade, durante um pós-parto, durante uma gestação, para a gente conseguir equilibrar tudo. Né, equilibrar as fases que a gente está passando. A maternidade é muito desafiadora, né? Então ela não é linda como pinta-se nas redes sociais, né? A gente precisa ter cuidado. É tudo lindo? Realmente, nós, né, só devemos louvar. Mas para que a gente enxergue isso lindo, a gente precisa antes conhecer o que é realmente uma maternidade, o que é realmente um recém-nascido. Perfeito. E é por isso que às vezes eu oriento, né, as mães a virem me procurar, a virem já passar por consulta antes da gestação, né? Ou durante a gestação, para conhecer um pouco do que é a real da maternidade. Porque às vezes elas vão para o hospital e tudo que está acontecendo com elas é normal. Acontece com todas as mães, com todos os bebês, com todos os pais que estão ali, mas elas acham que é só com elas. Por quê? Exatamente. Porque desconhece o que vai passar, né? Então, se vem antes, se aconselhar para a gente dirigir um pouco esse trajeto delas com eles, com a família, fica mais leve, elas enxergam com mais clareza o início da maternidade, que é muito desafiador. Luciana, vou ter que agradecer sua presença aqui. Obrigado pelo convite, por ter aceito o nosso convite, tá? A Luciana Bocardo Quagliato, nessa conversa de hoje, nós abordamos aí os desafios e os benefícios enfrentados pelas mulheres no mundo da maternidade. Queremos agradecer sua participação, tá? E sempre que a gente tiver em situações como essa, né, que estamos comemorando aí no mês de março, Dia das Mulheres, e também agradecer por você fazer parte desse quadro, né, de entrevistas e participações que tivemos aqui, tá? Agradeço mais o convite, sempre que eu puder também estarei aqui trazendo informações de qualidade para vocês, para a nossa população, para as mulheres, gestantes, adolescentes. E um bom dia para todos. Bom dia. Eu agradeço demais. Obrigado, hein? Bom trabalho lá e sucesso, hein? Obrigada para vocês também. E muitos bebês nascendo aí. Podem vir. Valeu.